Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, David? Estamos online, estamos ao vivo em mais um encontro de redação. São 5h32, horário de Brasília. Sejam muito bem-vindos a todos nessa noite aqui agradável. Tá um friozinho no Rio de Janeiro, coisa que a gente não sente há muito tempo, né? Espero que você esteja bem também aí no seu estado. Espero que a sua preparação em direção à redação do Enem esteja a pleno vapor. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer novamente em meu nome, em nome da Antônia, por conta do início do projeto. Sei que muitos de vocês que estão aqui agora estavam agora há pouco na hora da saída. Foi um momento muito satisfatório para nós estamos muito alegres. Quero deixar aqui de novo muito obrigado. Vi que muitos de vocês compartilharam a nossa foto lá no Instagram. A gente está aqui já com o celular na mão, compartilhando de volta, tá? Então, obrigado mesmo, foi ótima a participação de vocês. A gente espera que daqui pra frente a gente possa fazer encontros ainda melhores, com a participação ativa das perguntas, de vocês, dos amigos de vocês. Enfim, a gente deseja realmente que seja um momento de conversa. Lembrando que vai ficar aberto no canal do YouTube, quem não assistiu pode ir lá assistir. É isso, você que tá aí desesperado, perguntando frequentemente, a live ficará salvo, o encontro vai ficar salvo. Ficará salvo, então se você não pôde assistir o começo ou se você perdeu o final, fica à vontade, você pode assistir de novo com a gente. É claro que não tem a interação, né? Mas acho que é sempre bom deixar salvo para deixar esse conteúdo para o Enem de vanguarda, como sempre, compartilhando muito conteúdo de qualidade para vocês. É a prova de que a nossa preparação está aí realmente ideal para o Enem em 2024, que está chegando, mas que enquanto ele não chega, tem muita conversa boa para a gente desenvolver ainda. Sim, hoje o encontro vai tratar de correção dirigida, traduzindo. Vamos corrigir. Afinal de contas, quando a gente corrige um texto e ele é ruim, a gente pode perceber o que não fazer, né, na hora de escrever a redação. E quando a gente corrige um texto e ele é bom, a gente pode se inspirar. A gente pode aprender com aquela pessoa que mandou bem na hora de fazer a redação. Então o que eu fiz? Eu trouxe duas redações, tá? Redações que foram feitas por alunos meus de outros anos. Não vou contar muito sobre o contexto não, porque se eu contar sobre o contexto, eu vou acabar já dando dicas sobre a nota. E eu não quero dar dicas sobre a nota. Eu quero que vocês pensem sobre essa nota e, claro, ao final da correção, eu vou dizer qual foi a nota que o aluno tirou. Se eu disser muito sobre o aluno, pode ser que você já, pesque e conclua antes mesmo da nossa correção. Eu fiz questão de printar a tela da redação, cortei os parágrafos e coloquei aqui na tela pra gente. Talvez fique um pouquinho difícil de ver, porque não sei se você está num tablet, num notebook, num celular, mas se você tiver aí num celular, faz sentido colocar a tela cheia, enfim, tenta dar um zoom ou maior espaço que você tiver aí de tela para facilitar a visualização e a leitura do parágrafo, tá? Senão você vai só ter a parte auditiva e é bom a gente olhar mesmo. Por que eu fiz questão de printar? Para você ver que foi uma redação real, feita por um aluno real, não é um parágrafo que o David mexeu, que o David produziu, foi um parágrafo feito por um aluno, mas sem spoiler. No final da redação a gente bate uma bola e aí a gente tenta estipular
quanto esse aluno tirou, certo? O primeiro tema do dia foi o tema oficial. Dia dos Pais está chegando e sempre bate aquela dúvida do que presentear o seu pai. Que tal presentear o seu pai com um sorriso que ele tanto merece? Nós aqui da Elia Rodrigues preparamos um mês de agosto com condições especiais para o seu pai. E eu tenho certeza que você não pode ficar de fora dessa. Então agende já uma consulta de avaliação e veja como que um sorriso pode transformar vidas. Restando para mulheres, principalmente, o trabalho doméstico e de cuidado com a família. Com efeito, no Brasil não foi diferente, e ainda hoje existem desafios que precisam ser enfrentados para reduzir a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher num país, uma vez que esse grupo da sociedade permanece em situação de exclusão e subserviência no mercado trabalhista. Gente, subserviência é um substantivo, né, que indica uma certa noção de servidão. A gente costuma usar essa noção de subserviente ou de subserviência para indicar essa noção de alguém que se abaixa, né, de alguém que é colocado numa posição inferior, que está ali subordinado, mas não é apenas um subordinado no sentido de ocupar um cargo trabalhista. É no caso de estar a serviço de alguém, não liderando e sendo liderado, dentro de um espectro um tanto quanto pejorativo, tá? Diante desse cenário, é fundamental compreender as causas desse revés, dentre as quais a desigualdade social e o patriarcalismo enraizado na sociedade são fatores agravantes dessa problemática. Quero fazer alguns comentários. Primeiro, já vejo que tem um pessoal chiando aí por causa da letra. Acho que é uma excelente oportunidade para você ver como é importante se preocupar com uma grafia de qualidade. Porque assim como vocês estão aí com dificuldade, de repente no computador de vocês, com uma certa, né, com o fato de que uma palavra ou outra te deixa em dúvida, eu pergunto, e se o corretor oficial dessa redação também estivesse em dúvida? Você não ficaria aí preocupado do seu parágrafo ter uma, duas ou mais palavras sem serem compreendidas? Então, tenham zelo com a escrita de vocês. A mesma dificuldade que você tem de fazer uma leitura, o corretor também pode ter essa dificuldade. E eu não acho que essa escrita aqui seja exatamente de uma letra ruim, não, tá? Assim, eu acho que é uma letra que dá para fazer a leitura. Agora, eventualmente, pode ser que tenha uma letrinha outra, um S que parece um E, aí um T que parece um D, uma coisa assim, outra. Claro que isso pode levar a algum tipo de problema sim, tá? Então você que não está dando devido valor à grafia, é bom dar. É bom dar porque a correção do Enem é feita de uma maneira muito apressada e às vezes aquilo que o aluno acha que não é problema se torna um problema. E corretor nenhum vai dedicar 10, 15, 20 minutos da sua vida para corrigir sua redação, tá, gente? Pelo contrário, é aí 2, 3, 4 minutos explodindo. Então, tenham cuidado e zelo. Com relação ao final, aliás, vamos comentar primeiro sobre o início. Muitas vezes, quando a gente está lendo a introdução aqui no ProEnem, eu vejo os alunos dizendo, mas cadê o repertório? Cadê o repertório? Cadê o repertório? Repertório. Perceba que essa é uma introdução que não tem repertório. E isso não faz com que o texto vá fracassar. Não, o aluno decidiu não colocar o repertório na introdução. Pode ser que no próximo ele decida colocar e está tudo bem, né, como a gente costuma dizer. O aluno não é obrigado a colocar repertório na introdução. Ele pode colocar o repertório na introdução. O aluno escreve bem, na verdade é uma aluna. Ela escreve bem, com clareza, com tranquilidade, pontua legal, cria os elementos de coesão entre os períodos. As palavras estão bem colocadas, a norma culta está também bem colocada, não colocou repertório, mas isso não é exatamente um problema. Agora, no finalzinho, eu quero chamar a atenção de vocês. Ó. Diante desse cenário, é fundamental compreender as causas desse revés. Beleza. Dentre as quais desigualdade e patriarcalismo são fatores agravantes. Aqui não é dentre as quais, é
entre as quais. Eu vejo muita gente usando dentre na redação, talvez por uma crença de que a palavra dentre seja sofisticada, elegante, erudita ou qualquer coisa do tipo. Não é dentre aqui não, tá? É entre as quais a desigualdade social e o patriarcalismo enraizado na sociedade são fatores agravantes dessa problemática. Não sei se vocês estão percebendo, mas me parece que o aluno colocou um acento no enraizado e aí depois ele se arrependeu, aí colocou um bolão aqui, tá vendo? Ó, ele faz um bolão em cima do i. Não sei, tá? Tô chutando, tô especulando. Mas eu acredito que ele tenha colocado um acento, se arrependeu e foi lá e forçou para ficar um pingo, né? Só que aí ficou um pingão. Foi o melhor a ser feito. É claro que é desagradável você olhar uma palavra e ver uma bola de sinuca em cima da letra I. Mas antes uma bola de sinuca do que um acento, porque enraizado não tem acento. Raízes tem acento, raiz não tem acento, enraizado também não tem. Então, nesses casos, o melhor a se fazer é colocar o ponto desde o princípio. Mas se o aluno percebeu que cometeu um deslize, aí não tem jeito, vai ter que fazer uma bolona ali realmente para disfarçar o fato de que botou um acento anteriormente, tá? Cosme diz, prof, eu tive que escrever pequeno porque a minha letra é grande. Pois é, a gente diminui mesmo a letra, né? Eu costumo dizer que a gente tem a letra na versão normal e a letra na versão Enem. E a letra na versão Enem é sempre menor. O restante, acho que é uma introdução que satisfaz, possível, satisfatória, tá bem coesa, tá clara, os argumentos estão aqui, que são desigualdade social e patriarcalismo enraizado. Tomaria cuidado com esse enraizado e trocaria dentre por entre, tá? Então cuidado aí com essa distinção entre uma coisa e outra. D1. Em uma primeira análise destaca-se a desigualdade social como um dos desafios a serem enfrentados para amenizar a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Não precisa ficar repetindo o tema inteiro desse jeito, tá? Não é errado fazer isso, mas não é necessário também, assim. Fica parecendo que o aluno quer relembrar a todo momento que está falando sobre o tema. É dispensável, não é errado. Nesse sentido, a escritora Carolina Maria de Jesus, em sua obra literária Quarto de Despejo, escrita em meados do século XX, traz uma denúncia social com uma visão feminina de uma moradora de favela, na qual retrata a invisibilidade das pessoas que vivem em regiões desprestigiadas pelo poder público e que precisam se submeter a situações degradantes para conseguir sobreviver e não morrer de fome. Sob essa ótica, percebe-se que a desigualdade social gerada pela ausência de amparo estatal para as camadas mais pobres da população acarreta na aceitação de trabalhos mal remunerados e informais, principalmente pelas mulheres. Assim, é fundamental que haja políticas públicas que reconheçam a importância do trabalho de cuidado no país e tragam garantias para essa atividade que será cada vez mais demandada com o envelhecimento da população. Eu acho que é uma escrita muito clara. O uso e a escolha por colocar Carolina Maria de Jesus com o Quarto de Despejo faz todo sentido. Afinal de contas, Carolina Maria de Jesus é um excelente exemplar de uma mulher que vive em condição de miserabilidade, pertence a um grupo vulnerável, que é desassistido pelo poder público e que muitas vezes executa um trabalho de cuidado e não é suficientemente remunerada, né? Essa é exatamente a história dela. Quantas mulheres, assim como Carolina Maria de Jesus, estão em trabalhos de cuidado e não recebem não só o dinheiro necessário, como o prestígio necessário também. Então acho que a escolha é super acertada, você vê que é uma escrita bem robusta, é um texto que tem muitas palavras, a letra da aluna possibilita isso, porque é uma letra pequena, então ela consegue escrever bastantes coisas. Agora quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Reparem aqui nessa construção, ó, a desigualdade social gerada pela ausência do amparo estatal para as camadas mais pobres da população. Ó, essa vírgulazinha aqui não deveria acontecer,
tá? Essa vírgula aqui está separando o bendito sujeito do seu predicado, que é uma vírgula que a gente comenta muito aqui, e eu tenho certeza que Felipe Moraes também deve comentar muito com vocês. Todas as vezes que vocês tiverem uma vírgula antes do verbo, tem que alertar aí, o semáforo amarelo tem que piscar, porque você precisa de uma atenção redobrada. Normalmente, vírgulas antes de verbo indicam um problema, e aqui é exatamente um problema. Estamos virgulando o sujeito e o predicado. E outra, já tivemos uma aula aqui em que eu comentei sobre isso. O verbo acarretar é um verbo transitivo direto. Portanto, o verbo acarretar é um VTD, ele não requer preposição. Aqui a gente percebe que o aluno diz acarreta na aceitação, quando na verdade deveria dizer acarreta a aceitação e não na aceitação. É um deslize sutil, pode ser que o corretor não tenha nem visto, pode ser, mas a gente não vai contar com a ideia do corretor não ver nosso erro, a gente vai contar com a ideia de ele ver, né? A gente tem que contar com a pior das hipóteses, porque aí se ele não perceber, ótimo, a vida segue. Agora, se ele perceber, realmente está correndo o risco de perder aí o ponto na competência 1. Agora, com relação à coerência, com relação a repertório, com relação à coesão, está tudo ótimo. Não vi razões para se descontar nada aqui da aluna. Alguém perguntou a diferença entre e dentre. Vou explicar já já. Aguenta aí que eu vou para o quadro e aí eu coloco essa informação para vocês no quadro, tá? Vamos para o D2. Só não vou parar agora, que é para não perder o fio da meada. Mas Wanda e Lorena, aguenta aí que eu já venho para o quadro e explico para vocês a diferença entre uma coisa e outra, tá? Vamos só terminar essa correção para a gente fechar o raciocínio. Outro sim, salienta-se que o patriarcalismo enraizado na sociedade brasileira é outro fator que contribui para a falta de visibilidade do trabalho de cuidado desempenhado pela mulher no país. Tá vendo? De novo o aluno dizendo visibilidade do trabalho de cuidado desempenhado pela mulher no país. Não precisa ficar colocando tudo isso. Se ela dissesse é outro fator que contribui para esse problema, já seria suficiente. Sendo a desconstrução dessa cultura de inferioridade feminina mais um desafio a ser superado para solucionar esse agravante social. Segundo preconiza a Constituição Federal, um clássico das redações, em seu artigo 3º, é objetivo do Estado a construção de uma sociedade justa e igualitária, sem distinção de gênero, raça, etc. Eu não recomendo aos meus alunos um etc, tá? Assim, eu não recomendo, não acho que seja necessário. Muitas vezes o etc dá uma ideia meio vaga de que o aluno não tinha mais o que colocar. E outra, entre raça e etc, no duro, não tem vírgula, tá? Então é gênero, raça, etc. Direto, sem a vírgula e sem o e, etc. É direto mesmo. No entanto, as mulheres ainda são prejudicadas quanto aos direitos trabalhistas, recebendo salários menores e não sendo valorizadas, especialmente nos trabalhos realizados em ambientes domésticos. Dessa forma, é preciso que haja uma mudança cultural no pensamento patriarcal a fim de ampliar a importância desse trabalho de cuidado feminino com o reconhecimento de garantias constitucionais. Então perceba aqui que a aluna comenta um argumento bem possível, inclusive falei sobre ele no final do ano passado, que é a cultura. A cultura machista associada a uma estrutura capitalista fez com que certas posições de trabalho adquirissem uma importância, enquanto outras posições ficaram relegadas a um espaço de inferioridade. Então, quando o capitalismo começou a ganhar forma, entendeu-se que o trabalho alheio à casa era o trabalho importante, já que ele ofereceria um salário. E num regime capitalista, o salário é condição fundamental para a legitimação da dignidade. Como o trabalho doméstico não repercute em um salário muito claro, né, diretamente, a mulher ficou entendida como um trabalho desimportante. Você trabalha ou você só cuida da casa e dos filhos? Como se cuidar da casa e dos filhos não fosse um trabalho e como se não fosse um trabalho que sustenta o fato de que esse marido está trabalhando fora. Porque quando ele chega, tem a roupa passada, a comida feita, as crianças estão no berço, a casa está arrumada. Então, no fim das contas, boa parte desse salário que esse rapaz recebe quando sai, vem, inclusive,
do fato de que existe uma mulher trabalhando em casa. Porque se ele chegasse e não tivesse a comida prontinha, as crianças no berço, roupa lavada e tudo pronto, talvez ele ainda tivesse que perder tempo para fazer tudo isso. E aí no outro dia ia acordar atrasado, não ia conseguir render no trabalho, ia chegar cansado, ia perder esse emprego. Então, no fim das contas, se esse homem consegue executar o seu trabalho bem feito, é porque lá na casa dele tem uma mulher que está executando um trabalho que muitas vezes ele não quer fazer, como a estrutura que mantém o capitalismo de pé, não é? Isso quem diz, não sou eu, tá? São várias autoras e autores que fazem esse tipo de constatação. A Silvia Federici, que é uma italiana muito respeitável, inclusive no Brasil, em o seu livro Caliban e a Bruxa, foi um livro aí enorme sucesso nos últimos anos, comenta um pouco sobre essa transição entre o feudalismo e o capitalismo e como as estruturas do capitalismo foram sendo sedimentadas sobre as costas de mulheres que exercem o trabalho de cuidado. Conclusão: é evidente, portanto, que medidas precisam ser tomadas para solucionar esse problema. Para tanto, o Congresso Nacional, a gente, por meio da elaboração de leis específicas, deve criar normas que assegurem a visibilidade do trabalho de cuidado existente no país. Me parece que esse aqui... Perdão, gente, não, vamos lá. Congresso Nacional, a gente, por meio de elaboração de leis específicas, é um meio, deve criar normas, é a ação, executado majoritariamente por mulheres, com a implementação de direitos trabalhistas para essa categoria, detalhamento, a fim de que essas trabalhadoras possam ter uma vida digna, uma jornada legal de trabalho e uma remuneração justa que lhes permita ter acesso à moradia, alimentação, saúde e lazer. Essa é a própria finalidade, certo? Então veja que o aluno percorreu bonitinho. Achei uma introdução curta, tá? Não tá ruim, não tem um erro claro, definido. Mas é uma introdução que podia ter um pouquinho mais de gordura. Porque, olha, quando eu olho para o D2, eu vejo 3, eu vejo 6, eu vejo 8 linhas. Quando eu olho para o D1, eu vejo 3, eu vejo 6, eu vejo 9, 10. Então você vê que o D1 já está ali um pouco maior. Eu tentaria distribuir um pouquinho melhor a quantidade de linhas por parágrafo, tá? De novo, não é sobre estar errado ou sobre estar certo. É sobre a gente manter um equilíbrio e não causar um incômodo à leitura, tá? Principalmente na conclusão. Eu, por exemplo, decidiria colocar mais uma frase de fechamento, mas a aluna não pode fazer isso. E por que ela não pode fazer? Porque não tem mais espaço. Sim? Então, cuidado. Meça um pouquinho melhor essa quantidade de linhas aí para vocês conseguirem distribuir de uma maneira um pouco mais justa, tá? Professor, é obrigatório colocar todas as palavras-chave do tema na introdução? Obrigatório não é, Tailane, mas é altamente recomendável. E quando eu digo colocar o tema na introdução, não é que você tem que pegar o tema inteiro e transplantar para a introdução, tá? Até porque isso às vezes até infantiliza a introdução quando o aluno pega a frase inteira. Mas é importante que eu consiga reconhecer o tema inteiro na sua introdução. Agora, se você vai usar um sinônimo, uma palavra correlata, próxima, se você vai inverter a ordem da frase tema, se você vai brincar com as palavras, isso é outra coisa. Mas é importante sim que na introdução eu consiga sacar qual é o tema sobre o qual você vai dizer, tá? Professor, nesse texto há diversas separações de palavras, tais como séculos, mulher, percebe e para. Isso pode tirar ponto? Não, pelo contrário, o que pode tirar ponto é o aluno que não separa ou que separa errado. Se o aluno separa e separa corretamente, não há nenhuma razão para que o aluno seja descontado. Separação de sílaba é um recurso que a língua te oferece e o aluno pode fazer uso. Na verdade, deve fazer uso. Você vê que realmente, inclusive aqui, ó, ele separa a palavra trabalho, que é um trissílabo, trabalho, deixa as 2 sílabas em cima e 1 embaixo, e separa também trabalhistas, que é um polissílaba, né? Trabalhistas, deixa 3 sílabas em cima e 1 embaixo. Então, se o aluno está respeitando as regras de separação silábica, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu vejo os alunos dizendo que acham feio quando se separa a sílaba. Feio. Que feio, gente. Feio é ser descontado, feio é tirar uma nota baixa, tá? Então, tá tudo certo aqui. Vamos começar aqui um bingo para ver quem... Um bingo não, é bolão, né?
um bolão para ver quem acerta a nota? Vamos começar a colocar aqui no nosso chat quanto que vocês imaginam que essa redação tirou. Já vi que tem gente que acha que tirou 920, 960, 880. Vamos colocar aqui pra gente ver se vocês estão aí alinhados com o Enem. Olha, eu falei bem da C3, eu falei bem da C4, eu falei bem da C5. Matheus Oliveira disse 960, 800, 800. Nossa, gente, vocês estão maus, hein? Maus com U mesmo, vocês estão perversos. Vitória 880, Natália 880, João Vitor 960, passou um 720 ali desvairado. Imagina, não, essa redação vale mais do que 720. Se essa redação aqui tira 720, imagina, tem um monte de gente aí que vai tirar 3. Não, é uma redação bastante boa, é uma redação acima da média, inclusive, uma redação clara, bem escrita, pontuada, o projeto de texto está perfeito, os argumentos estão corretos, os repertórios foram bem selecionados, a proposta de intervenção tem todos os elementos necessários. E aí, 960, vamos bater o martelo? O pessoal está mais na casa dos 800 do que na casa dos 900, curiosamente, por incrível que parível. Somos do caos. Osmar Filho. Osmar, acabamos de sair, né, do hora da saída, clima de amenidade, de tranquilidade, você vem com caos. Edna diz 900, Brena diz... Gente, 900 não tem como, tá? É múltiplo de 4. Ou é 920, ou é 960, ou é 1000. Quer dizer, até tem como, né? Se ela foi realmente corrigida pelo Enem oficial, até tem como. Mas se ela não foi corrigida pelo Enem oficial, aí não tem como ser 900, né? Porque aí não é múltiplo de 4. 1000! Tivemos o gabarito. Davi C. Porto jogou pra cima e acertou. Essa é uma redação que tirou a nota 1000 do Enem. E aí agora, o que vai acontecer? Vai acontecer o caos, choro, angústia e ranger de dentes. Porque você aí na sua casa vai ficar tiririca do brejo de olhar para uma redação como essa e dizer assim, como assim? What the hell? O que aconteceu aqui que fez os corretores darem o duplo 1000 para essa redação? Pessoal, eu, David, acho que o corretor talvez tenha deixado passar ali uns negócios no meio do caminho, certo? Porque eu encontrei uns deslizes. Foram 3 deslizes que nós encontramos? Foram 3 deslizes que nós encontramos, certo? Mas foi o que eu disse. Essa redação foi corrigida oficialmente, né? Pela banca lá, oficial do Enem mesmo. E não viram. Para a felicidade da aluna, não encontraram os deslizes que eu comentei. Pode ter sido uma leitura apressada, talvez, mas passaram batido, né? Não pegaram a aluna pelo pé e ela tirou 1000 no fim das contas. Eu tô dizendo isso para vocês, que é para vocês terem o pé no chão também, sabe? É não achar que necessariamente uma nota 1000 foi aquela que de fato não teve erro nenhum e tal. Não, eu como corretor já peguei várias vezes redações que tiraram a nota 1000, redações para as quais eu não daria 1000, né? Redações para as quais de repente eu daria 960. Mas a discrepância é saudável, é admissível. O Enem diz isso. Pode haver discrepância de até 80 pontos. Então, isso pode acontecer, tá? Existe um fator subjetivo ali, né? Existe algum grau de sorte, sim, a gente não pode negar, mas também não dá para achar que essa redação tiraria 720. É absurda essa afirmação, né? É uma redação que definitivamente não está para nota de 7. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu, David, daria entre 920 e 960. Mas, de novo, isso está dentro da discrepância do Enem. Se eu dou 960 ou 920 e um outro corretor dá 1000, o aluno ficará com a média aritmética entre as duas notas. Então, assim, a gente precisa respeitar o processo. Aqui, realmente, a Antônia deve estar me ouvindo agora. A gente tem que respeitar o processo, porque o processo é esse. O processo é 2 corretores dão a nota e há uma média aritmética. Se a discrepância é mais de 80, aí... Veja como descobrir a senha do Wi-Fi ao nosso redor. O método é muito fácil. Experimente este aplicativo e veja os resultados. Tente isso mais fácil.
discrepância de até 80 pontos e aqui no caso não houve a discrepância, tá? Temos que ficar felizes pela aluna também, porque afinal de contas, a aluna escreve bem, né? A aluna escreve bem, é uma aluna que certamente merece, se preparou. Você vê que é uma redação que se preparou. Não é uma redação que você olha e diz assim, puxa gente, não usou nada, uma redação caótica, problemática, confusa e não tirou nota máxima. Não é o caso. Projeto de texto tá show, repertório tá ok, coesão tá ok, proposta de intervenção tá ok também. Eu faria coisas diferentes? Faria coisas diferentes, tá? Eu agiria em alguns pontos de uma maneira um pouco mais cuidadosa. Mas eu entendo também o corretor que considerou uma redação boa. Fica aqui o parabéns para a aluna, de modo algum a gente quer desmerecer a nota dela, né? É só porque é isso, às vezes a aluna comete um deslize aqui e o outro. Não viram, que bom que não viram. Espero que a aluna esteja aí na faculdade, espero que ela esteja trilhando o caminho. Afinal de contas, é uma boa redação. Talvez no olhar do aluno não é uma redação que mereça o 1000. Mas é uma excelente redação, não podemos negar, certo? Vamos partir para a próxima. Agora a gente vai falar um pouco sobre a relação entre o aumento da população idosa e os casos de violência contra a sua dignidade. Hoje o Brasil está aí com recordes de população idosa, certo? Sabe quando você estuda lá em geografia pirâmide etária? Lembra quando lá nos anos 80, anos 90, nós tínhamos uma quantidade considerável, né, na taxa de natalidade, e aí o bico da pirâmide etária vai se afunilando? Vocês já estudaram isso com o Leandro, né? Certamente. O que isso indica? Indica que há uma taxa de natalidade grande, mas que a expectativa de vida é reduzida. Então, é natural que você veja um movimento assim, né? Um vulcão ali vai se formando. Quando essa pirâmide etária ela começa a engordar, né, e você vai perdendo um pouco a noção de pirâmide propriamente dita, você percebe que naquele país tem uma expectativa de vida que vai crescendo. Hoje o Brasil tem uma taxa de natalidade mais apertada e um alargamento na sua ponta, ou seja, menos pessoas nascendo e vivendo durante um tempo maior. Isso é ótimo, a gente quer mais é que as pessoas vivam bastante, né? Que você fique aí com seu avô e com sua avó o máximo de tempo possível. Só que isso abre algumas preocupações. Tem que pensar na aposentadoria dessa galera, tem que pensar na saúde mental do público idoso, porque afinal de contas, a pessoa idosa está mais vulnerável a certas questões de saúde mental. Tem que pensar num sistema único de saúde que dê conta das demandas de saúde dessa população. Então, tudo ótimo que se viva mais tempo, mas é preciso pensar em tudo que é necessário para essa população, certo? E aí o tema aqui vai falar um pouco sobre essa relação da gente ter mais idosos no Brasil hoje e haver tantas violências físicas, morais, patrimoniais, psicológicas com relação a essa população, tá? E claro, né, agora há pouco alguém comentou, a Previdência chora. Pois é, a Previdência Social, a aposentadoria precisa ser pensada, porque a gente sabe que quando há um desequilíbrio entre a quantidade de população economicamente ativa e a quantidade de pessoas que já não estão mais em atividade trabalhista, a Previdência Social precisa dar conta do recado, né? Vamos lá. Alguém falou que eu falei igual paulista. O que eu falei igual paulista? Certo? Foi certo o que eu falei? Às vezes eu falo isso. Foi isso? Eu imagino que seja isso, né? Ao completar 100 anos, uma cidadã brasileira teve seu plano de saúde cortado pela empresa que prestava esse serviço à mesma, de acordo com o site G1. Tal acontecimento retrata que, de fato, há uma relação entre uma maior expectativa de vida, logo um aumento da população idosa no Brasil, e os casos de violência contra a sua dignidade. Desse modo, buscando compreender melhor essa situação, é imprescindível reconhecer que isso é resultado principalmente de uma característica da modernidade, os avanços tecnológicos. Quero fazer alguns comentários negativos em relação a esse parágrafo. Não gosto muito do uso da mesma, aqui na linha 2, tá? Esse acento não está certo, não há acento indicativo de crase nesse caso. Gente, muito caído esse uso de mesma, sabe? Ah, encontrei o David, o mesmo me disse que amanhã não dará aula. Tire esse o mesmo do seu vocabulário, cara. É um uso condenável da palavra mesmo. As pessoas acham que estão abafando porque estão usando o mesmo, porque acham que isso é muito erudito e chique.
Não, tira esse negócio. O mesmo, o próprio, não é legal. O aluno coloca, entre aspas, a palavra cortado. Sim, porque ele sabe que não deveria estar usando a palavra cortado, porque a palavra cortado é informal. Mas como ele não tem uma outra palavra, ele coloca entre aspas, que é como se ele estivesse dizendo assim, olha, você me desculpe, eu não encontrei outra, mas estou colocando entre aspas. Sai dessa, tá? Não coloque palavras informais entre aspas. As aspas não perdoam o erro. Continua sendo informal, com aspas ou sem. Alguém comenta aqui, o repertório tá vago. Eu também acho. O repertório está vago, mas não está errado, certo? Então, na competência 2, considerando este repertório, eu não daria a nota máxima. Mas a redação não acabou. Pode ser que no futuro o aluno use mais repertórios e aí resolva o problema. Mas por enquanto eu não dou a nota máxima em relação a esse repertório, tá? Então esses comentários aqui fazem sentido. Não estou dizendo que isso é tudo, mas acho que são comentários importantes para a gente desenvolver. Agora, eu acho também uma escolha um pouco preocupante o fato dele colocar tudo na conta do avanço tecnológico. Vai escrever uma redação inteira falando sobre avanço tecnológico e como o avanço tecnológico prejudicou a população mais idosa. Sei lá, acho um risco. Acho que tende a ficar uma redação muito restrita, porque 2 argumentos em torno de tecnologia, eu acho que o aluno está criando um problema para si mesmo. Mas vamos lá, vamos ver o que ele faz. Primeiramente, é válido destacar que a maior longevidade da população brasileira é consequência predominantemente do aprimoramento de métodos científicos. Sim, um exemplo disso é o desenvolvimento da biotecnologia, que vai desde a produção da insulina em laboratórios até a elaboração de vacinas, frente a uma pandemia, que tem se mostrado crucial à sociedade como um todo, de fato. Logo, é possível comprovar que o emprego dessas técnicas, cada vez mais avançadas, tem não só salvado vidas, mas também tem... Não precisava desse tem, né? Tem não só salvado vidas, mas também contribuído, totalmente dispensável essa repetição do tem, para uma maior expectativa das mesmas. Ó quem voltou. De novo, tá vendo? Das mesmas. Tire esse negócio das mesmas. Encontre uma outra forma de você se expressar. Gosto do parágrafo? Gosto. Ele faz sentido, realmente. Com o avançar, né, da biotecnologia e da medicina de modo geral, é de se imaginar que o público idoso vai ter uma maior assistência. Se você compara com os anos 30, 20 no Brasil, século 17, 16, enfim, você tem uma expectativa de vida muito menor. Sim, porque a medicina ainda era muito rudimentar. Então, com o desenvolvimento da penicilina, né, de todos os métodos para manutenção da vida, vacinação, remédios, terapias, exames, intervenções cirúrgicas, tudo isso leva realmente a um quadro em que você vive mais tempo. Faz sentido. Acho que o aluno foi suficientemente específico, como, por exemplo, a aluna anterior? Não acho. Acho que a nível de especificidade, a aluna anterior é mais específica e mais feliz. Mas não dá para dizer que o aluno está sendo incoerente, porque incoerente ele não está sendo, tá? Por outro lado, torna-se difícil desfrutar de tais benefícios quando há um ruído entre gerações. Não precisava colocar a palavra ruído entre aspas, né? A gente entendeu que ele não está falando ruído de barulho. Falou que é um ruído metaforizado. Ruído é um incômodo. Alguém não está se ouvindo. O conceito de sociedade líquida, um clássico do pop mais antigo do que Andar para Frente, desenvolvido por Zygmunt Bauman, diz respeito a um contexto onde as relações interpessoais se dão de forma extremamente fluida. Fluida não tem acento. Ó, tá vendo? Ele achou que fluido teria acento. E superficial. Infelizmente, pode-se dizer que o pensamento do filósofo é um reflexo dos dias de hoje, nos quais, principalmente os mais jovens, têm, acento circunflexo não tem, mais dificuldade de exercer a empatia, se conectar com o outro de maneira profunda e ter paciência com os idosos. Se conectar com o outro? Tá. Sendo assim, parece não haver uma sintonia nessas relações, o que resulta, faltou uma vírgula aqui, na violência contra a dignidade daqueles que são mais frágeis. Gente, eu não gosto muito do uso da palavra sintonia, tá? Sintonia fica... Sintonia é uma coisa meio metafísica da parada, sabe? A gente não tem muita sintonia. É meio informal, né? Sintonia é uma coisa meio... Easy like Sunday morning, assim, ficou um clima muito praieiro, uma coisa meio conversa de amigos.
ai, não tive muita sintonia com ele, com ela, né? Então, eu recomendaria uma outra escolha de palavras, faltou uma vírgula aqui, né? E digo mais, eu não vi relação disso com a tecnologia. Eu não, sacou? Eu não percebi, porque lá na tese, vamos voltar? Ele diz, ó, é imprescindível reconhecer que isso é resultado principalmente de uma característica da modernidade, os avanços tecnológicos. Ah, ele mostrou que os avanços aqui ajudaram. Mas e a conexão dos avanços com esse parágrafo? Eu não peguei, eu não entendi. Me pareceu que aqui o aluno está falando muito mais da questão relacional, né? Da questão relacional. Olha, os mais jovens têm diferenças, têm características diferentes em relação ao público idoso e isso gera relações conflitantes de possíveis violências. Mas e o lance da tecnologia? Eu não entendi, eu não peguei. E alguém comentou aqui agora há pouco sobre o uso do onde. O onde não está aplicado de modo correto. Onde está o onde? Que eu já perdi, meu Deus, aqui ó. Linha 15. Diz respeito a um contexto onde as relações se dão de forma fluida e superficial. Gente, o onde, nesse caso, ele é um pronome relativo. Quando o onde ocupa a posição de pronome relativo, ele precisa estar associado a uma noção física, concreta. E contexto não é concreto. Então eu não diria contexto onde você me colocou, porque contexto não é lugar. Agora eu poderia dizer estúdio onde você me colocou, já que o estúdio se refere a um espaço físico bem determinado, tá? Então, não, o onde não está bem empregado, faltou uma vírgula, o sintonia também não me agradou e, de novo, achei estranha a escolha do argumento, porque eu não estou conseguindo perceber o casamento disso com o lance da tecnologia. Eu acho que o projeto acabou sendo meio prejudicado por conta disso aqui, tá? Conclusão. Nesse viés, busca-se encontrar o equilíbrio entre os prós e contras dos avanços tecnológicos. Tá vendo, ó? Ele escreve como se tivesse falado sobre os contras, mas ele não chegou a tematizar os contras exatamente. Para não descontar isso na população. Descontar, aqui ficou uma palavra meio informal também, né? Assim, faz-se necessário que as mídias, como televisão, rádio e YouTube, invistam em maneiras de conscientizar as pessoas da importância de se valorizar essa parcela de indivíduos, ao invés de violentá-los. Não é ao invés, é em vez. Já tivemos essa aula aqui. Para isso, seriam realizadas propagandas que transmitissem essa mensagem, com o objetivo de impactar na forma de pensar e, portanto, nas atitudes dos cidadãos brasileiros. Gente, não é propaganda. Ninguém está vendendo nada. São campanhas, certo? Propaganda é para vender. Sim? Campanhas, você está estimulando a mudança de comportamento. Campanha de vacinação, campanha de doação de sangue, campanha de violência contra a mulher. Campanhas estimulam a mudança de comportamento. Propagandas vendem. Podem vender produtos, podem vender serviços, mas vendem. Tem uma noção lucrativa aqui. Então não usem campanhas como sinônimo de propagandas ou vice-versa, porque isso está errado. Tem mais uma coisa que eu olhei que me chamou a atenção. Tô com a sensação de que o aluno botou impactar com acento, tá vendo? Ó, tá vendo aqui? Tô com essa sensação. Uma dúvida, tem um negocinho, um negócio meio caído. Cuidado para essas coisas, tá, gente? Porque às vezes a gente coloca ali tentando dar um migué, o negócio fica estranho. Além disso, é também fundamental que as escolas e as instituições de ensino promovam debates em sala de aula para que haja, desde a infância, um reconhecimento do respeito. E aí aqui cortou, né? Infelizmente, ali na hora de eu colocar, acabei não vendo. Mas imagino que seja o respeito em relação aos direitos dos mais velhos, formando, assim, indivíduos mais conscientes. Certo? E aí, pessoal, quanto vocês dariam para essa redação? Porque a gente precisa ir embora já já. Eu acho que vocês são muito pesados nas notas que vocês dão, gente. Imagina que uma redação como essa tiraria 560. De modo algum, uma redação como essa tiraria 560, 600, né? Não... Estão viajando. Vocês estão viajando aí nessa coisa, tá? Alguém comentou sobre a rasura.
palavras por cima das rasuras. Por cima ou acima, né? Porque assim, acima não tem problema nenhum. Agora, por cima, pode ser que fique meio difícil de ler o negócio ali, tá? Eu não daria essas notas tão baixas como vocês deram, tá? 5, 6, 7, não acho que seja uma redação que valha tão pouco assim. Eu daria 880 a essa redação, eu descontaria ponto na competência 3, tá? De repente descontaria aí 40 ou 80 pontos e descontaria ponto na competência 1, certo? Porque o aluno de fato comete um deslize. Tem ainda Zygmunt Bauman aqui, que não tá exatamente uma coisa assim, né? Esse Zygmunt Bauman não chegou a ser exatamente tão bem aproveitado. Talvez eu tirasse assim, 40 da C1, 40 da C2, 40 da C3. 200 na C4, 200 na C5. Não gosto do uso da mesma, mas isso não seria suficiente para que eu descontasse ponto na C4, tá? Acho que seria perverso demais. E, gente, vamos ter um olhar um pouco mais carinhoso com relação à redação das pessoas, né? São pessoas que se esforçaram, que tentaram. Não é legal a gente ficar caçoando, rindo, brincando. A gente não tá aqui para fazer esse tipo de julgamento, né? Desrespeitoso. Não é bacana, certo? Vamos ter respeito e empatia pelas pessoas que se esforçaram, que estão se dedicando, assim como nós, a escrever redações, né? Não é bacana a gente ficar fazendo piada, até porque cada um sabe seu esforço, seu trabalho e sua dedicação, né? Então é bom a gente tomar um certo cuidado e um certo zelo com as nossas palavras, tá bom? Eu daria 880 a essa redação e está totalmente dentro daquilo que o Enem faria, tudo bem? Bom, eu preciso ficar por aqui. Não esqueci da diferença entre e dentre. A gente só não conseguiu ter um tempo hábil. Mas semana que vem eu tô aqui de novo. Tem hora da saída. Semana que vem é café, né? Uma semaninha de café, uma semana de hora da saída. Então semana que vem tem café com redação, beleza? 4h30 da tarde. E aí 5h30 a gente tem a nossa aula regular. E aí eu comento sobre a diferença entre o dentre e o entre, tá bom? Beleza? Gente, muito obrigado pela tarde. Eu amei estar aqui essa tarde com vocês, como de costume. Um beijo grande no seu coração. Semana que vem estamos juntos e misturados novamente. Beleza? Beijinho pra vocês. Ótima semana e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.